Fala galera do canal Física Fã do professor João Paulo. Estamos aqui, eu, Ana Carolina, Thales, Lucas e Gabriel, na Ilha do Solo, em Três Rios, para fazer a contextualização do Teorema de Stevin no nivelamento de superfícies. Fala galera, meu nome é Thales e eu estou aqui para explicar para vocês o Teorema de Stevin. O que consiste esse teorema? Esse teorema diz que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade desse fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Através desse teorema a gente consegue calcular o nível de uma rampa, a pressão que se encontra dentro de uma piscina para uma superfície. Por exemplo, aqui a gente tem uma certa altura e aqui outra. Se aqui fosse a superfície de uma piscina, a pressão que se encontra lá no fundo da piscina, no chão da piscina, seria outra. Observa quando a gente mergulha em uma piscina, a gente sente aquela pressão no ouvido, aquele zumbido no ouvido, isso é devido à pressão. Por exemplo, no experimento que a gente vai fazer, a gente vai usar esse bastão. Para quê? Para a gente ver a medida na vertical, aonde está o nível e marcar essa pressão da mangueira, do fluido dentro da mangueira. É importante ressaltar que um fluido na mesma altura que o outro, em dois pontos, ele tem a mesma pressão. Isso que a gente vai demonstrar na prática para vocês com o experimento do nivelamento de superfície. Bom, galera, dando continuidade aí sobre a teoria do Teorema de Stevin, a gente vai aplicar aí um exercício que cai muito em vestibular, muito em Enem. A parte de hidrostática está presente na maioria das provas aí. Hoje a gente aqui vai fazer uma questão da UERJ, que vai demonstrar bem, que vai trazer bastante clareza para o nosso entendimento sobre o Teorema de Stevin. O que essa questão diz é que uma moeda é encontrada por um mergulhador no fundo plano de um lago a 4 metros de profundidade, com uma das faces cuja área mede 12 centímetros quadrados, voltada para cima. A força em newtons exercida sobre a face superior da moeda em repouso no fundo do lago equivale a... E aí tem as alternativas para a gente ver qual é. Nesse caso aqui, a gente vai ter que levar em consideração a pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? Essa pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar sobre a água. Então, aqui nessa ilustração que a gente tem, suponhamos que o mergulhador, igual que está na imagem, essa parte branca aqui seria a água e a pressão atmosférica estaria aqui, sobre a superfície da água. Só que nesse caso, para esse exercício aqui, a gente vai desconsiderar a pressão atmosférica, para o cálculo ficar mais simples. O nosso intuito aqui desse vídeo é fazer a contextualização do Teorema de Stevin aplicado na engenharia civil, na mangueira de nível. A resolução dessa questão é mais para a gente conseguir compreender como é a parte teórica desse teorema. E a fórmula do Teorema de Stevin para a gente calcular a pressão é a densidade do fluido, a aceleração, a gravidade, né? E a profundidade que esse ponto está. E para resolver essa questão também, a gente vai precisar da fórmula da força, que a gente vai utilizar aí. Então, partindo para o exercício, a gente tem os dados do exercício aí. A pressão, a gente quer descobrir qual é a pressão aonde a moeda está. A gente tem a densidade. Essa densidade é a densidade da água, porque o corpo, a moeda, está na água. A densidade da água ali, aí já está com a transformação, com a conversão feita, porque
quando falamos em densidade da água, a gente fala em 1.000 gramas por centímetro cúbico, aí já está convertido, a gente não vai fazer nenhuma conversão aqui para o vídeo não ficar extenso. A aceleração e a gravidade, a gente arredondou 10 metros por segundo ao quadrado. E a H, que é a altura, a profundidade que a moeda está. E a força a gente também quer saber, o exercício pediu. Então vamos lá, vamos calcular. É um exercício bem simples. As fórmulas de novo. Então vamos resolver o exercício. A gente vai pegar a fórmula da pressão, lembrando, a gente está desconsiderando a pressão atmosférica nesse exercício especificamente. Porque aqui na fórmula da pressão, a pressão é a variação aí da pressão atmosférica e a pressão hidrostática. Só que aqui a gente quer saber a pressão hidrostática, a gente está desconsiderando a pressão atmosférica. Então, a densidade a gente já tem, que é 10 ao cubo. A gravidade aqui a gente já tem, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, a profundidade, é 4 metros. Observa que aí a gente já teve todos os dados, então é só aplicar na fórmula. Com isso aqui a gente vai obter o resultado de 4 vezes 10 à quarta, aqui a densidade 10 ao cubo e a aceleração vezes 10. Como é bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. Aqui o expoente está elevado à terceira ao cubo, e aqui a gente tem o expoente 1. Então, como é bases iguais, repete a base e somos expoente, por isso do 10 à quarta. A unidade de medida da pressão é dada em newtons por metro quadrado. Então, a pressão exercida, a gente tem 4 vezes 10 à quarta newton por metro quadrado. Só que o exercício nos pediu a força que é exercida. Então, a gente vai ter que usar essa seguinte fórmula, que também é possível calcular a pressão. O que é a pressão? Só para deixar bem claro. A pressão é uma força que eu aplico sobre uma área. Se eu pegar a ponta do meu dedo, por exemplo, e aplicar uma força, o que eu estou fazendo? Eu estou pressionando uma área, seja lá qualquer. Então, pressão nada mais é do que uma força sobre a área. E através dessa fórmula, a gente consegue calcular a força. Então, é isso que o exercício nos pediu. A gente quer saber a força. Aqui, eu já coloquei direto. Se eu tenho a pressão que a gente encontrou anteriormente de 4 vezes 10 à quarta, a gente vai só substituir na fórmula. Vou até voltar aqui para a gente poder relembrar. Aqui, ó, a área já foi dada, a área da moeda, 12 centímetros quadrados. Então, voltando lá, a gente teve, o exercício deu para a gente a área em centímetros, a gente vai transformar para metro, fazendo a conversão, nada mais é do que 10 a menos 4. Só converter de centímetros quadrado para metro quadrado, bem simples. Feito isso, o exercício já está pronto, a questão já está dada, é um exercício muito simples. Como são bases iguais, a gente vai somar os expoentes, aqui vai zerar, então a gente só vai ter 4 vezes 12, que é 48. Então, sobre aquela moeda tem uma força aplicada de 48 newtons. E é a alternativa B do nosso exercício. Esse exercício foi tirado do site Física e Vestibular. E lembrando, a gente não considerou a pressão atmosférica. E é isso, galera. Essa foi um exercício que a gente aplicou o teorema de Stern. É bem simples, a parte hidrostática tem Pascal, tem empuxo, e aqui a gente especificou só o teorema de Stern.
E agora vocês vão acompanhar aí um pouquinho sobre a contextualização desse teorema na engenharia civil, beleza? Segue o vídeo aí. Meu nome é Lucas, eu vou estar mostrando para vocês o equipamento que a gente vai estar utilizando no experimento. Eu estou com um bastão telescópico com a cantoneira acoplada. Aqui tem um nível para que a gente possa ter medidas mais precisas, né? A gente vai estar utilizando também a mangueira de nível. A gente vai utilizar a trena metálica, a trena de fita, tudo isso para auxiliar, para a gente tirar as medidas e para auxiliar na precisão dessas medidas. Não, você tem que levantar um pouquinho, tá muito baixo aí. Levanta mais um pouquinho. Aí, tá bom. Aqui tá. Quatro e 40. 4. Aqui deu 1,47. Lá deu 1,4. Daqui pra lá tem 47 centímetros. Um e 4 lá é 1,47. Um e 60 aqui. Agora vai lá levar a caneta. Aí anota aí, Carol. 1,60. Quando eu fui chegando aqui, Tá certo agora. Tá vendo? 85. tá bom? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho pra cá. Aí, tá bom, tá bom. Aqui tá, hein? Fala, galera, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a parte de projetos do levantamento que nós fizemos contextualizando o teorema de Steve no nivelamento de superfície. Então aqui está uma planta baixa do nosso levantamento, mostrando os desníveis em cada ponto. Nós fizemos o levantamento no centro da rampa, pegando os desníveis no centro da rampa, e aqui vocês podem ver que tem, aqui é o nível zero da planta, e aqui com quase 6 metros de comprimento nós temos 77 centímetros com relação ao nível zero de desnível, aqui 97 com relação ao nível zero, 97 centímetros com relação ao nível zero em 6 metros e 8 centímetros. E, por fim, nós temos aqui 1,24 com relação ao nível zero, com 6,38 de distância aqui. Essa rampa tem 4 metros, ela se localiza lá na Ilha do Sola, ela tem 4 metros de largura, então
nós vamos fazer uso dessas medidas para os cálculos. E aqui seria uma vista esquemática que eu criei, mostrando o nível 0. Em 5,97 m nós temos aqui os 77 centímetros de desnível. Depois, para a seção 2 aqui, nós temos 97 centímetros. Reparem que a diferença desse nível para esse é apenas 20 centímetros. 20 centímetros em 6 metros. Então, ela é bem uniforme nessa parte. E depois ela fica um pouco uniforme também, até chegar na parte plana, que nós chamamos de nível máximo aqui com 1,24. Quando chega no 1,24 aqui, ela permanece plana no terreno. Então, esse aqui seria uma vista esquemática, tá? Então, isso aqui é o que eu queria mostrar no AutoCAD para entendimento de vocês. Aqui é a mesma planta baixa lá, só mudou a cor do perímetro, eu coloquei vermelho aqui, é proposital, tá? E aqui eu vou representar para vocês alguns cálculos. Esse programa aqui é o Métrica Topo, ele é específico para topografia, e eu vou simular para vocês aqui, é uma licença paga, esse programa não se encontra gratuito, tá bom? E aqui eu vou inserir os pontos. O que são esses pontos? Esses pontos, eles têm aqui, ó, nome, descrição e cota. O que seria a cota? A cota nada mais é do que o desnível que nós encontramos em campo. Então, eu vou começar esse desnível com 0, 0, né? Que é a minha cota 0, 0 em campo. Aí, 0, 0 em campo é nessa linha aqui. E aqui é meu ponto 0 em campo. Então, eu vou colocar aqui um ponto aqui, 0, 0. Reparem que a cota é definida aqui pela letra Z, né? O eixo Z, que é definido como cota aqui, ou desnível. E aqui eu vou para a próxima seção, que é a seção 1. Na seção 1, eu tenho 77 centímetros de desnível. Então, eu vou colocar na cota 0,77 de desnível. Então, vou inserir um ponto aqui e vou inserir um ponto aqui. Percebam, tá, que ele está respeitando os desníveis que eu estou colocando. Agora, eu vou para a próxima seção, a seção 2. Aqui na seção 2 é 97 centímetros. Então, vou colocar aqui no valor da cota, 97 centímetros, vou inserir um ponto aqui e um outro ponto aqui. Por fim, eu tenho o desnível de 1,24, então eu vou inserir um ponto de 1,24 aqui e um ponto de 1,24 aqui. E aí, eu vou só inserir 2 pontos também de 1,24 nesse quadrado que eu coloquei aqui, para representar como se fosse o plano. Isso aqui é mais simbólico, tá bom? Então, criado esses pontos, tá? Esses pontos eu criei para fazer uma triangulação. O que seria triangulação? Triangulação, o nome próprio já diz, ele vai triangular os pontos um com os outros, e esses pontos podem gerar curva de nível. Geralmente nós chamamos a triangulação de primitiva. Então vou chamar de primitivo rampa. Primitivo porque é sempre a inicial. E aqui ele pede para eu selecionar os pontos. Então eu vou selecionar todos os pontos que eu criei do levantamento. E aí ele vai dizer para mim, ó, filtro por intervalo, cota inicial a 0, 0. E aí a maior cota 1,24 aqui no lado direito. Aí aqui, isso aqui é um intervalo de arredondamento, mas aqui eu vou colocar que vai ser 1,25, tá? Porque eu vou colocar um pouquinho acima aqui só para facilitar o nosso desenho. Então, dou OK. Aqui eu elimino os ângulos obtusos e dou OK novamente. Nesse caso, eu já sei os desníveis em cada seção. Mas se eu quisesse, por exemplo, se eu tivesse vários desníveis na minha rampa, ela fosse totalmente irregular, eu poderia gerar curvas de níveis que me auxiliassem nesse projeto, tá? Nesse projeto dessa rampa. No caso, se for ter uma reforma, alguma coisa desse tipo. Então aqui eu vou mandar gerar as curvas de nível, a partir dessa triangulação que eu já criei. Aqui eu vou colocar a cota inicial 0, 0, e a cota final eu vou colocar 1,25. E aqui eu vou colocar um intervalo aqui de 10 centímetros. Tá? Cada 10 centímetros de desnível vai ter uma curva da cor cinza. Eu coloquei aqui, que nós chamamos de curva secundária. E uma curva mestra, eu vou colocar aqui
a cada... na verdade, eu estou pensando em colocar a cada 4 aqui para ver se surge uma curva próxima de 1,24. Ela, na verdade, ela surgiria em 1,20, né? Então, eu vou colocar aqui com 10 e a cada 4 uma curva mestra. Então, ela vai contar 10, a cada 10 centímetros de desnível vai gerar uma curva secundária. E uma curva mestra a cada 4 secundárias. Então, eu mando calcular. Aqui eu estou mandando prolongar no final das curvas 1 metro, só para que facilite. Ele vai prolongar para fora do desenho aqui 1 metro essas curvas de níveis. Então eu mando calcular e ele gera para mim. Perfeito? Aqui, as curvas que estão de vermelho, eu vou até mudar a cor do perímetro. As curvas que estão de vermelho são as curvas mestras que eu falei. E as curvas cinzas aqui, ó, são as curvas secundárias que eu falei. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cotar essas curvas. Aqui eu vou fazer uma cota. Que eu estou colocando a altura da cota. A altura, no caso do texto, do tamanho do texto. Vou colocar nas extremidades das cotas. Casos decimais, eu vou colocar só 2. E é isso. A cor, aí eu posso clicar nessa curva e ele vem cotando para mim, ó. 0,10, 0,20, ó, 0,40, tá vendo? Ele contou aqui, ó, aqui tem uma. 0,0, 0,10. Quando chega aqui, eu tenho 40 centímetros de desnível, ó. 50, 60 e por aí vai, ó. Todo o meu perímetro tem as curvas de níveis. Aqui, como vocês podem ver, que é interessante vocês verem, aqui tem a curva de nível, tá aqui, 1,20. 1,20. Repare que no ponto é 1,24. É 1,24. Então a curva de 1,20 não passa em cima de 1,24. Se eu tivesse colocado outro intervalo de cota, ela passaria exatamente 1,24, mas não vai passar 1,24 porque 1,20, logicamente, é anterior a 1,24. Então, para vocês verem como as curvas de níveis auxiliam o desenho. Auxiliam bastante essas cotas aqui, essas curvas de níveis em campo, quando você vai fazer um projeto, você vai executar uma obra, essas curvas de níveis auxiliam muito, engenheiro, pedreiro, seja quem for, e está coerente. Você, com esses pontos, quando você não tem os níveis, você chama um topógrafo em campo, ele faz o levantamento desses pontos e aí você faz esse processo de escritório, essa questão de projetos com curva de níveis e etc. E aí você consegue formular um novo projeto em cima desse trabalho topográfico. Então, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês com relação à curva de nível, e agora a gente pode fazer um cálculo, por exemplo, de volume de corte ou aterro. Se eu fosse hoje, por exemplo, eu estou aqui na cota 0 no meu projeto, eu estou aqui na cota 0. Se eu quisesse hoje derrubar essa rampa toda no nível 0, se eu fosse passar uma máquina ali, derrubando toda essa máquina, quanto de terra eu tiraria dali? Qual seria o volume de terra? Qual seria a área? Nesse caso aqui é um caso até mais simples, mas se fosse uma rampa muito grande, teria que ter esse levantamento topográfico para poder fazer esses cálculos, para facilitar os cálculos, para não ter que ficar calculando à mão. Se nós fôssemos calcular isso à mão, bastaria pegar a área dessa seção toda, no caso a área da rampa toda em perfil, que seria essa área aqui. O que eu chamo de área? Eu chamo essa área aqui. Isso aqui seria a minha área da minha rampa. Então, eu falei que a minha rampa tem 4 metros. 4 metros. Isso aqui é a área da rampa em perfil, né? Mas nesse caso aqui, como ela é uniforme, facilita o cálculo. Se ela tivesse vários desníveis em vários pontos, você teria que criar várias seções na rampa para poder descobrir qual o volume ali. Então, por isso que é importante também o levantamento topográfico. Nesse caso, como a rampa é simples, dá para a gente fazer à mão também. Então, aqui o cálculo à mão seria o quê? Você calcularia a área, no caso, a área dessa rampa aqui, nessa seção, ela apontou aqui para mim 14 metros e 64
14 metros quadrados e 64,64. Então, se você multiplicar aí os 14 metros, 64, vezes a largura da rampa, que é 4 metros, vocês vão obter o volume de terra dessa rampa. Então, multiplicando aí os 14,64 por 4, vai dar aproximadamente 58 metros cúbicos aí de terras. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, contextualizando o Teorema de Stevin. Não se esqueçam de seguir o canal Física Fã do professor João Paulo, ative o sininho e contribua lá com o canal, com os comentários, dê o seu like e é isso. Tamo junto!